Não sei bem como começar esse vídeo, então começando assim mesmo, da forma que dá, sem pensar muito, melhor assim. Estamos indo para nossa primeira e acho que única, talvez única, degustação do buffet. A minha mãe até ficou com essa dúvida. É tipo degustação, a gente fala degustação, mas o que a gente imagina que a gente vai encontrar lá, porque eu também não sei. Mas eu acho que vai ser um almoço completo, né? Devem ter várias opções, por isso chama degustação, mas não é que vai comer pouco. É um almoço. A quantidade a gente vai se satisfazer como um almoço e vai dar na mesma. Bom, e também a gente acabou de sair de uma conversa com a possível, também acho que tá escolhida, a celebrante do casamento. Não foi fácil, foi bem difícil, assim, na verdade eu nem imaginava assim que seria difícil. O que a gente pensou para todos os fornecedores do nosso casamento foi no sentido de encontrarmos um que tivesse custo-benefício, que a gente realmente confiasse naquele fornecedor, que fosse bom. Então não focamos no mais barato, mas também obviamente não no mais caro, só que a gente tomou cuidado para escolher alguém que a gente realmente gostasse, alguém que a gente realmente entendesse que vai entregar no dia, que a gente pudesse confiar. Então isso para a comida, do que está sendo agora, para o espaço, tinha que ser um espaço bonito, claro, não tão caro nem tão barato, mas bonito. Que mais já fechamos? Primeiro DJ. Foi o espaço, depois foi o DJ também, a gente se conectou com o DJ, gostamos do DJ, acreditamos que ele vai entregar. O bom do DJ é que ele já era uma indicação do próprio espaço, então ele já conhece onde tem tomadas, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer lá. Facilita muito pra gente, né? Porque essa organização do casamento é extremamente intensa. É muito intensa. Bastante. E o que mais que fechamos? Fechamos decoração. Decoração também era indicação do espaço. Então ela já conhecia, ela inclusive ela é conhecida mesmo dos donos. E gostamos muito dela, além dela ser indicação, além dela já conhecer por lá como que funciona, gostamos muito dela também e estava dentro do custo que esperávamos pagar. Então deu tudo certo. Acho que são esses, né? Espaço, decoração e DJ. Assessoria, bar. Assessoria, bar e foto e vídeo. Isso. Já foto e vídeo, na verdade, foto e vídeo foi primeiro que o DJ, eu acho, né? O Thiago tá aqui do meu lado. Eu acho que a foto e vídeo foi primeiro. Porque... foto e vídeo foi primeiro. Na verdade, eles foram os segundos. Primeiro foi o espaço, depois foi foto e vídeo. Foto e vídeo, eu realmente fazia muito questão de escolher alguém que a gente realmente gostasse do trabalho. Então, eu demandei bastante tempo nisso. Falei com muitos fornecedores. Olhei muitos Instagrams, muitos portfólios dos profissionais. Nós gostamos de alguns, mas eu acho que foram esses dois que meio que disparado, assim, que a gente mais gostou, tanto da qualidade das fotos, quanto do que, como eles tiram, né, poses e tudo mais, como que funciona. Até vale eu separar um momentinho pra falar sobre fotos, especificamente, se der tempo aqui eu falo, porque foi bem complexo, assim, tipo, bem chatinho. Tinha um jeito específico de escolha, mas achamos, gostamos. Então são duas equipes diferentes do nosso caso, equipe de foto e equipe de vídeo. Mas só para eu não perder a linha de raciocínio, depois volto nas fotos. Também fechamos o bar e assessoria. A assessoria foi um pouco delicado para nós, porque pensávamos que não precisávamos lá no começo. Porém, conforme a gente foi entendendo dinâmica de casamento, como seria a festa do casamento, e imaginando, a gente entendeu que para o dia é essencial, não tem como realmente. E conforme também fomos conversando com outras pessoas, eles foram falando isso. Às vezes as pessoas pensam que não precisa, mas é essencial, é necessário. Eu queria até falar, na verdade, as pessoas, de acordo com a gente foi conversando com os fornecedores, né, primeiro com o espaço, eles já falaram, vocês têm assessoria? Todo mundo perguntava isso, né? Toda pergunta de fornecedor é essa, vocês têm assessoria? Mas e assessoria? E a gente não estava dando muita importância, porque a gente não queria gastar com isso, né? E os orçamentos estavam um pouco altos.
E a gente percebeu a importância da assessoria de acordo com a evolução dos orçamentos. Isso é que foi legal, não foi ninguém que convenceu a gente. As pessoas estavam tentando nos falar que era importante, a gente não estava dando importância. A gente falou, não, a gente vai tirar porque acho que não precisa, porque a gente consegue lidar. E foi naturalmente acontecendo, né, de acordo com a evolução dos orçamentos, conversando com um e com o outro, que a gente foi entendendo a real necessidade disso. Então foi algo que foi uma construção, né? Não foi alguém que chegou e convenceu, né? A gente tomou a necessidade disso daí de acordo com o que a gente foi evoluindo ali nos orçamentos, né? E também porque a gente tinha um plano. O nosso plano era, estaremos nós dois lá, assim que o espaço liberar a nossa entrada, que será às 6 da manhã, nós já vamos chegar, logo cedo, claro. Então, como eu não vou conseguir dar atenção, né, eu vou começar a me preparar, arrumar cabelo, arrumar maquiagem, toma tempo. Inclusive, esse é um dos fornecedores que eu ainda não fechei, ainda tenho que correr atrás. Mas eu estaria ocupada, estaria dentro lá do quarto da noiva no dia. Já o Thiago não, né? Ele vai estar disponível. Para ele se arrumar vai ser meia hora. Se ele quiser tomar um banho, ou até menos, que lá vai poder tomar um banho. Acho que vai. Então, o tempo dele de se arrumar é muito mais curto que o meu. Ele poderia estar recepcionando os profissionais, acompanhar, organizar. E para a hora em que ele tivesse que se afastar para se arrumar, e também cerimônia, e também festa, que ele também não vai conseguir dar atenção, aí sim nós pensamos de ter alguém que a gente conhece. E nós conhecemos bastante pessoas que por exemplo, segurança, ou que trabalha em bar, enfim, que já é do ramo de eventos e que é mulher, né? A gente acha que combina mais com mulher esse papel, e que é super desenvolta, que é proativa, que fala bem, que não é tímida, que conseguiria encaminhar nossos convidados, tirar alguma dúvida, enfim, alguém que seja boa para esse papel, mas não profissional. Esse era o nosso plano. E a gente estava super certo nisso, mas conforme foi acontecendo todas essas conversas com fornecedores, como o Thiago falou, e a gente foi entendendo um pouco melhor da dinâmica do processo que vai ser, a gente pensou, talvez fosse interessante alguém profissional. Mas eu também já tinha levantado orçamento de assessoria, e os orçamentos são altíssimos, tipo 6 mil, 3 mil, pelo menos na verdade 3 mil, vai para 6, vai para 10, vai para 12, vai para 15, vai para 30 facilmente. É lógico que depende do plano, então o assessor ele pode acompanhar a gente a partir de agora. Estamos começando a organizar o casamento, o assessor já entra em contato com a gente já entra em contato com ele, para ele levantar os fornecedores para nós e ele já selecionar o que está dentro do que a gente quer pagar, do que ele acha que conecta com a gente, e aí a gente marca a reunião só para fechar. Então ele faria todo esse trabalho que eu tô tendo. É bom? Mas temos um ponto crucial, que não temos orçamento para isso, isso é um fato. Mas também, por outro lado, a gente nem gostaria, porque no nosso caso, né, pra dinâmica, pro dia a dia que a gente tem hoje, pra rotina, tá tudo bem a gente dedicar um tempinho pra isso, e a gente consegue escolher a dedo o que a gente quer pra nossa festa. Então estamos escolhendo quem a gente tem certeza absoluta que tá se conectando com a gente, que a gente gosta, que a gente acha que a pessoa vai entregar. Se fosse um terceiro fazendo essa seleção, e não que não vá ser boa, né? Eu acredito que seja boa, assim, que é um assessor, né? Ele é um profissional, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Mas não é a gente, isso não tem como negar. Então a gente gostou dessa possibilidade de fazer essa seleção e ter o assessor para o dia. E aí, buscando muitos orçamentos, chegamos em um que cabia no nosso bolso, que fazia sentido pagar. Graças a Deus, gostamos muito da moça, da Ellen. Ela é uma querida, vai dar super certo, e isso conseguimos fechar. Quando a gente conversou com ela, ela nos contou que ela também tem uma empresa, e essa empresa tem um bar e outros serviços ali que eles prestam, e produtos também que pode ter na festa. Então a gente pensou, não fechamos o bar, vale a pena a gente conhecê-los. Então marcamos a degustação do bar, acabamos não filmando, mas foi legal. No início a gente conheceu o marido da Ellen, que é ele quem toca essa frente do bar, e
poxa, super legal, um cara super pra cima também, né, alto astral, falando super bem do trabalho dele. A gente vê que são pessoas que gostam do que fazem, isso é bem importante. E acaba que, sem querer, essas pessoas cativam, né? Essas pessoas vendem o peixe sem perceber, de uma forma espontânea, de uma forma natural, cativa o cliente, deu certo pra nós, gostamos dos dois e conseguimos já fechar com os dois. Pra gente é bom que a gente já tira 2 fornecedores ali da nossa frente, da lista dos tantos mais que a gente tem que fechar. E também facilita, né? Porque aí eles já chegam juntos, eles já conhecem, eles se ajudam. A gente tá tentando, assim, facilidades nesse sentido. Então deu super certo. Portanto, fechamos eles também. Então primeiro foi o evento, depois o espaço, né? Depois foto e vídeo com empresas diferentes. Depois assessoria e bar. Depois decoração e DJ ali meio junto. E aí estávamos na busca do celebrante. Ela é muito apaixonada pelo trabalho que nós gostamos. Ah, tá. Que a gente acertou, né? Porque a celebrante que a gente fez a reunião, né, hoje, ela se demonstrou muito apaixonada pelo aquilo que ela faz, muito animada, muito pra cima, sabe? Alto astral. É que eu não quis entrar nessa questão, mas eu falei, acho que eu vou até bater palma pra ela, porque ela deu uma aula pra gente, né? Do que é ser celebrante sem você precisar vir com texto pronto, aquela coisa 100% protocolar, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente quer fugir, né? Essa coisa 100% protocolar. Óbvio que tem os protocolos da cerimônia que tem que seguir, né? Eu, por ser um cara que até gosta dessa parte formal, aí acho interessante, mas o texto 100% pronto, ele fica maçante, né? As pessoas já esperam isso. E o legal para que todo mundo fique conectado à cerimônia é que seja algo que cause uma surpresa nas pessoas. Olha, eu não esperava escutar isso. Ou olha, isso daqui serve pra mim, né? Serve pro meu dia a dia, pro meu relacionamento, né? Que foi uma coisa que a gente colocou lá, que a maioria das pessoas que vão estar na nossa cerimônia, praticamente todo mundo é casado, são pouquíssimas exceções. Então, é interessante que dentro daquilo que ela vai trazer de texto ali, né, que seja algo que consiga conectar também essas pessoas, né? A gente queria um pouco disso. E o pouco que ela trouxe ali pra gente, né, foi uma reunião de 1 hora. Eu acho que ela conseguiu provar ali que ela consegue entregar muito bem aquilo que a gente está procurando. Mais ou menos sobre essa história. A gente é a 3ª celebrante que nós conversamos, meio que sem querer, porque a gente prefere fazer a conversa com quem a gente, por mensagem, já se conectou, acha que assim, que vai dar certo. Porque assim, existe uma moda aí nesse setor de casa, pelo menos o que a gente está, né, levantando os orçamentos de casamento, que são os fornecedores não passarem o orçamento sem fazer uma conversa por vídeo, por Meet, com a gente. E assim, é muito estranho, porque é possível de todos os fornecedores passarem o seu orçamento por mensagem. Vai ficar uma coisa mais seca, é difícil criar uma conexão? Mas quem quer consegue. Tanto que os que fechamos conseguiram dessa forma. Então é só a pessoa se dedicar ali no que ela está se propondo a fazer que é possível de conectar com a pessoa e de fechar só pelo WhatsApp. Alguns fornecedores dá para ser assim. Por exemplo, foto e vídeo, a gente não fez questão de ter uma conversa antes. Outros não, como celebrante. É importante ter a conversa, né? A gente entender se realmente é o que gostaríamos ou não. Só que alguns fornecedores não passam preço. Eles pedem essa conversa para nessa conversa ao vivo
por vídeo, passar o preço. Isso é muito chato. Quando os fornecedores me respondiam isso, alguns eu respondia, alguns eu me dava o trabalho de falar não quero. Outros eu simplesmente deixei a pessoa falando sozinha, porque é tanta gente, tem que responder tanta coisa, a gente tem que cuidar de outras coisas também, da casa, trabalho. E assim, poxa, não tem como, sinceramente. É que, na minha opinião, e na da Bárbara também, essa questão do orçamento, né, do preço, é o filtro inicial, porque não adianta, a gente teve uma situação com uma celebrante, né, que a Bárbara viu o preço errado e a gente fez a reunião, gostou dela bastante, só que ela não tá dentro do preço que a gente consegue pagar, então não adianta, por mais que a gente goste, tá fora do orçamento e tá tudo bem, porque faz parte, né? Cada um tem seu preço. Cada um tem seu preço, ela não é o preço. Inclusive a gente também tem nosso orçamento. Ela não é o preço pra gente, tá tudo bem, entendeu? Então assim, o primeiro filtro, quer queira, quer não, é o preço. Porque eu vou escolher o melhor dentro do preço que eu posso pagar. Então, a gente não queria assim perder tempo, porque é perder tempo com quem a gente, por exemplo, é muito caro, ou a gente não se conecte, porque é muito barato, ou sei lá, por qualquer motivo, enfim. Na verdade a questão de ser barato. É o preço, né? Basicamente o preço. Na verdade a questão de ser barato não é filtro, né? O filtro é a questão do preço ser alto. O preço barato pode acontecer sim, de você achar um fornecedor que é barato e que você goste. Não foi o caso da assessoria, a gente não entrou ainda, mas a assessoria foi isso. A assessoria, a gente chegou numa conclusão que a gente ia precisar de 2 pessoas, não só uma. E aí eu falei, poxa, o que eu estou disposto a pagar para essas 2 pessoas, dessa assessoria aqui, tá próximo o preço. Eu posso investir um pouquinho mais e pagar um pouquinho mais sendo esse preço aqui. Fica próximo do meu orçamento. E aí eu vou ter alguém profissional. O que restou ali pra gente definir se de fato iria fechar? Uma conversa. Também é legal você conversar, porque você tem que ver a desenvoltura da pessoa, ela vai lidar com seus convidados, aquilo que ela tem para oferecer, né? São as pessoas que vão estar próximas ali dos convidados quando a gente não estiver, e dos fornecedores também. Então a gente tem que confiar bastante. Sim, tem que confiar, tem que ter uma conexão também, né? É um trabalho que tem que ter essa conexão. Então foi isso, né? A gente achou um orçamento dentro daquilo que a gente conseguia pagar, né? Para ter uma assessoria profissional de fato e não pegar ali pessoas free, né? Enfim, que a gente iria montar uma equipe ali com 2 pessoas, né, e tal. E hoje a gente conseguiu chegar numa assessoria com 3 pessoas, é isso? São 3 pessoas na assessoria. Então, se eu fosse somar os valores para eu pagar 3 pessoas, seria o preço dela. E aí eu tenho um preço de uma equipe profissional, né, me dando toda a assessoria ali do meu casamento. E aí foi isso. Alguns fornecedores não queriam passar o preço. A gente se incomodou de fato com isso, porque íamos perder tempo numa reunião e aí vem ele com o preço dele, que às vezes é mais alto do que a gente pode pagar. Ou seja, a conversa não adianta de nada, muito pelo contrário. Né, a gente perde tempo. E qual que é a ideia deles, que eu imagino nisso? É você tentar se conectar ali com aquele cliente, né? Eles venderem o peixe deles, aí pegar o cliente pelo emocional. Olha, tipo, tá mais caro do que você pretende pagar, mas gostei muito, então vou fechar mesmo assim, né? A gente não é assim. A gente é muito focado no que a gente tem pra pagar. A gente não vai dar um passo maior que a perna, não importa o quanto a gente goste daquela pessoa. Não tem como. Se é muito mais caro do que a gente pretende pagar, a gente não vai fechar. Então essa situação não casa com a gente. E no meu ponto de vista, é desrespeitoso você partir para um tipo de conversa assim com o seu cliente. Não gostamos. Então esses que faziam isso foram cortados na nossa lista. Já nem seguimos com a conversa. E aí eu tava contando com relação ao celebrante. A primeira que nós tivemos, eu vi o preço errado. Nós marcamos com ela, gostamos muito dela. Pensamos, nossa, é isso, é o que a gente precisa, deu tudo certo, nos conectamos, gostamos. Quando eu fui voltar no preço para fechar de fato, vimos que estava bem acima do que a gente queria pagar, quase R$1.000. Então falamos, poxa, gostamos muito, mas não tem como, não tem como mesmo. Aí eu errei de novo, como se não bastasse a primeira, com a segunda celebrante. E nisso a gente ficou bem chateado, porque a gente pensou, poxa, a gente gostou tanto dessa pessoa, vamos ter que dar um passo para trás? Vamos. Tem nem cogitação, vamos. Só que a gente pensou, cara, então a gente não vai encontrar alguém tão boa quanto ela. Vamos superar e aceitar menos.
Gostamos de uma pessoa, deu tudo certo, pesquisamos, né? Voltamos à pesquisa, gostamos de uma pessoa, fizemos a conversa com ela e pensamos, poxa, é ela, então vai dar certo. Só que eu também não tinha visto que ela não é de São Paulo, ela é de Santa Catarina. Até aí, tudo bem, porque tem muitos fornecedores que realmente são de outros estados e eles estão acostumados a fazer essas mudanças, né, de celebrar em outro estado. Exatamente por conta dessa questão de conexão. Hoje em dia tem muito destination wedding que a gente até pensou de fazer. Depois posso até comentar sobre isso. Pensamos de fazer, cogitamos, fomos atrás, orçamos, né? Porque a gente se aprofunda realmente, se imagina, pesquisa para decidir se a gente quer ou não quer alguma coisa. Entendemos que não seria o ideal para nós, então descartamos e fomos para o tradicional, fazer de casamento em São Paulo mesmo com a nossa família. Mas os fornecedores fazem isso, eles viajam e tá tudo bem, faz parte do dia a dia deles já. Só que a gente pensou, cara, estamos em São Paulo tem um monte de gente, tem um monte de fornecedor, com certeza a gente vai encontrar alguém que a gente goste e que a gente consiga economizar também, né? Não pagar um deslocamento para alguém que não é de São Paulo. Então a gente focou em São Paulo para economizar, porque a gente imaginou que a gente encontraria alguém sim. Então essa segunda celebrante que era de Santa Catarina não deu certo. E aí já estávamos bem chateados, bem descrentes com esse papel de celebrante, quem que a gente ia encontrar. Bom, voltamos à nossa busca. A nossa busca partiu de colocar o nome celebrante no Instagram, ver as contas que iam aparecer, ver se aquela pessoa era de São Paulo, se tinha, né, essa informação já importante. Na descrição da biografia do Instagram. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Mas aí quando a gente chamava no WhatsApp, o DDD 11 já mostrava que era de São Paulo, né? Se fosse outro DDD a gente via que não daria certo. Então cortamos algumas pessoas que eram de outros estados, que eu acabei chamando porque não sabia. Se a pessoa falava que era de outro estado eu já desconsiderava, né? Explicava a nossa situação, o nosso motivo. E muitas vezes essas pessoas insistiam em continuar a conversa exatamente por isso que eles são acostumados a viajar, mas eu dizia que não. Por fim deu super certo com uma pessoa que é a Aline, gostamos muito, muito dela, já em mensagem ela já dava pra sentir que ela é pra cima, que ela é alta astral, eu gosto de gente assim. Não sei, não dá pra dizer que quem não é assim no Instagram é ruim, não tem como dizer isso, né, não tem como eu saber, mas não tem jeito, eu gosto quando a pessoa vem falando super feliz, colocando emoji. Uma pessoa descontraída que coloca muitos oiê. Uma pessoa louca. Ela é assim, ela é até mais que isso. E a gente adorou, eu adorei de cara. Depois na conversa, que foi isso que o Thiago tava falando, a gente via o quanto ela ama o que ela faz. Isso cativa. E foi o que ele falou também, a gente quer levar isso para os nossos convidados. Vai ser um momento lindo, né? Um momento de falarmos sobre amor. É o que significa casamento. Então a gente levou isso para ela, que por ser um momento da gente falar sobre amor, que seja de uma forma profunda e também que toque todos que estão lá. Então vamos ter convidados que ainda não são casados, então que isso desperte nessas pessoas um olhar de encontrar a pessoa certa, encontrar a pessoa que você de fato ame, que tenha um papel importante na vida, né, que vocês possam construir juntos. E para os que já são casados, que desperte de novo essa chama, que mostre a eles o porquê que eles estão juntos, né? O lado bom de estar com alguém, de poder dividir com alguém. Eu dividi com ela que, na verdade, nem eu nem o Thiago, nós fomos em casamentos recentemente. E a gente não lembra de ter sido casamento com celebrante, inclusive. Os casamentos que fomos foi em igreja com o padre. Então a gente não sabia muito bem o que esperar do celebrante, o que, tipo, eles perguntavam, o que vocês esperam pra celebração? A gente falava, tipo, que, sei lá, que seja bonito. Na verdade, a nossa primeira resposta era, que não seja um texto pronto, né, que seja mais profundo do que isso. Com o tempo, eu fui entendendo que a gente espera, na verdade, que não só que não seja um texto pronto, mas que ele não
seja clichê, que ele não fale, eles se encontraram às 4 da tarde do sábado, ela estava vestida de amarelo. Eu vi uns assim, muito ruim. A gente queria algo mais profundo, né? O amor não se resume a isso. Então, que falassem com poesia, até inclusive poderia citar alguma poesia, alguma passagem da Bíblia. Nós não somos religiosos, eles sempre perguntam, nós não somos, mas porque a gente não frequenta hoje, mas nós tivemos na nossa criação, a nossa criação foi muito próxima de cunho, seja evangélico, seja cristão, e gostamos, nós acreditamos em Deus, a gente fala sobre isso, a gente acredita que Ele está nos acompanhando na tração do nosso caminho. Então, que a gente fale de amor por esse ponto de vista. E, como eu falei, que desperte também esse olhar em cada um dos convidados que estiver lá no nosso casamento. E aí, nisso, ela até compartilhou um momento que ela até se emocionou, porque ela viu uns convidados que estavam no casamento que ela estava celebrando, se emocionando mesmo com o que ela estava falando, ela viu que eles chegaram afastados e depois no final choraram muito, se emocionaram e foram conversar com ela e falaram que tinham tido uma briga antes daquele casamento, que estavam pensando em separação, e o que ela falou fez eles mudarem de ideia, ter um outro ponto de vista e olhar o lado bom, né? Enfim, esse foi os nossos quesitos com relação ao celebrante. Agora a gente encontrou, que bom, achamos que vai dar super certo, estamos super felizes, super animados. E que coisa, né? Que a gente achava que as 2 primeiras conversas que a gente tinha tido foram ótimas, foram excelentes, era isso. E não, na verdade chega essa terceira que superou expectativas realmente. Então a gente acha que vai ser incrível, realmente vai ser incrível com a Aline. Bom, deixa eu finalizar esse vídeo que eu nem finalizei. Nesse dia, nós fomos na degustação. Só que assim, você vai comendo um pouquinho de tudo, e um pouquinho de tudo é muita coisa. Muita coisa mesmo. A gente teve que comer para experimentar, né? Não tivemos, a gente poderia ter comido menos, mas eu quis experimentar tudo. E eu saí passando mal, de verdade, eu saí passando mal de lá. Meu estômago parecia que eu ia vomitar, que tava aqui em cima. E ainda o caminho de volta era meio sinuoso e eu enjoo na estrada. Nossa, eu precisei deitar o banco do carro. Falei pro Thiago, me esquece porque tô passando mal. Aí até cochilei, dormi um pouquinho até onde a gente chegar. Nós estávamos indo na quermesse, onde ele ia trabalhar como DJ, né? Fazendo a discoteca da quermesse. Estávamos a caminho, a gente saiu de um compromisso para ir para outro. Mas eu fui deitada. Graças a Deus, quando eu acordei, quando a gente já estava chegando, sei lá, depois de uns 40 minutos, mais ou menos, 50 minutos, eu estava melhor. Tinha passado aquele mal-estar. Mas foi bom e ruim. Foi ruim esse pós, mas as comidas estavam excelentes. Graças a Deus também, porque essa questão do buffet era a nossa única opção.
Foi o que eu falei, a gente não queria ficar fazendo degustação, indo em vários lugares. E também tem que experimentar, e nós somos muito práticos. Se a gente gosta, a gente gosta. A gente não precisa ficar criando, vai nisso, vai naquilo, tem que experimentar. A gente, como eu falei, faz os filtros do orçamento, tá dentro do que a gente espera? Beleza, é isso. Não tem por que ficar pensando, avaliando, experimentando, indo pra lá, indo pra cá. Não, a gente é realmente muito prático. Então a gente gostou muito do atendimento desse buffet, a gente gostou do preço, faltava só experimentar. E eles ainda dão várias coisas no pacote, como cortesia, que outros cobram. E não é barato. Então, assim, eles tava dando tudo certo. Só faltava experimentar. Gostamos da comida. Então, que bom. Por isso que eu tô falando, graças a Deus, a gente gostou da comida, deu tudo certo. E agora, essa semana, a gente tá em processo de fechamento com a moça. Assinando o contrato, resolvendo pequenos detalhes. Pra fechar tudo de vez, fazer o Pix da entrada, né? Porque é tudo Pix pra lá, Pix pra cá. E aí, pronto, aí vai estar fechado mais essa etapa. Mas é isso, faltava eu finalizar essa introdução desse dia da degustação, desse tema, tudo que aconteceu, do início ao fim. E vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos dessa loucura que tá sendo organizar um casamento.